O trio, gente, como vocês são amados por nós. Eu me sinto muito privilegiada por estar aqui nessa noite. Nós amamos muito vocês. Temos um carinho muito grande. Vocês fizeram parte do nosso ministério logo no começo e nós louvamos a Deus por esse ministério, por vocês, por cada um de vocês. Ficamos felizes de ver a casa cheia, de ver esse ministério crescendo e frutificando. Amém? Então, muito obrigada, irmã. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa noite. Está tudo muito lindo. Eu acho que eu vim combinando. Eu nem sabia, né, irmã? Mas eu vim combinando com... Só faltei o look preto, né? Mas quase. Quase eu chegava lá e a gente até ia cantar aqui na frente, junto com as irmãs. Bom, o tema dessa noite, gerando novos frutos. Eu achei tão interessante esse tema, justamente pela palavra novos, né? Porque a gente fala muito de frutos, né? De gerar frutos, mas não é apenas gerar frutos o tema, né? É gerar novos frutos. E eu achei extremamente interessante. Vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 15, que é o tema da noite que a irmã me passou, é o João 15, versículo 2. Todos encontraram? João capítulo 15, versículo 2. Diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais frutos. E, queridos, uma das figuras de linguagem que a Bíblia mais usa para nos comparar, né, para fazer ali uma alusão ao mundo físico, é a árvore. Nós vamos ver na Bíblia várias passagens em que Deus está ali usando uma árvore, né? Seja uma figueira, seja uma videira, o cedro do Líbano. Existem várias árvores na Bíblia em que Deus ele utiliza essa figura de linguagem para representar a nossa vida cristã. E, de fato, quando a gente vai lá em Gênesis, que Deus ele cria todas as coisas, e ele cria as árvores, e ele fala, olha, produzam árvores, cresçam árvores, árvores com sementes para que deem frutos. Porque o propósito da árvore é dar frutos. Não é? A gente tem plantas que embelezam, né, que decoram o ambiente, mas o objetivo da árvore é produzir frutos. Porque é com o fruto que se permanece, né, se perpetua a espécie. É por isso que Deus ele deixou muito claro: as árvores que deem sementes. E a semente está onde? Na flor? Na folha? No fruto. A semente está no fruto. A essência da árvore está na semente que está no fruto. Então, se uma árvore ela apenas tem folhas, ela apenas tem flores, ela é muito bonita, mas quando ela morrer, ela não vai deixar uma espécie. Ela não vai se perpetuar. Toda a sua linhagem, por assim dizer, né, vai morrer ali com ela. Ela era linda. Imagine, né, uma árvore linda, cheia de folhas, cheia de flores. Mas se ela não tiver frutos, ali não tem semente e ela também não vai se reproduzir. E por isso Deus falou, olha, a árvore precisa reproduzir para que ela tenha novas árvores e assim vá se perpetuando cada espécie. Então, o objetivo da árvore é produzir frutos. Não é apenas ser bonito, mas ter frutos. E nós queremos ser assim, amém? Amém. Nós queremos ser uma árvore frondosa, bonita, né? Olhar assim e falar, nossa, que árvore linda, cheia de flores, cheia de folhas, cheia de frutos. Porque Deus nos chamou para ser assim. Deus nos chamou para frutificar, para dar frutos, novos frutos e assim mais frutos. E esse é o nosso propósito. Mas eu quero que você abra a Bíblia lá em Marcos.
É capítulo 11, estou procurando aqui. Capítulo 11, versículo 12. Versículo 12, 13 e 14. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: Dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Estamos falando aqui de Jesus. Avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Nos versículos seguintes, vocês vão ver que depois, no outro dia, Jesus ele passa com seus discípulos pela mesma figueira. E os discípulos eles se surpreendem com o fato de que realmente aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou desde a raiz e ela nunca mais produziu fruto. E eu não sei vocês, mas eu ficava intrigada com essa passagem. Eu falava assim, por que Jesus amaldiçoou, vou falar assim, a coitadinha da figueira, que não estava nem no tempo dela dar fruto? Eu falava assim, mas Jesus, isso parece muito injusto. Porque ela não estava no tempo de dar frutos. Não era o tempo dela frutificar. Por que Jesus chegou lá para ver, comer dela um fruto e não tinha? E Jesus a amaldiçoou. Porque não era o tempo dela dar frutos. E eu fiquei muito intrigada por muito tempo em relação a isso, porque parece um pouco injusto, não parece? Assim, não estava no tempo de Jesus. Será que Jesus espera de nós algo que nós não somos capazes de dar? Será que Jesus, ele seria capaz de exigir, de pedir algo de nós que nós não estejamos no tempo de dar? Na estação certa de dar? Porque se fosse assim, não parece um tanto injusto? De Deus exigir algo de nós que nós não somos capazes de dar, de produzir o fruto naquele momento. E eu tirei essa interpretação, não foi minha, mas quando a irmã me deu essa palavra, eu lembrei dessa pregação e aconselho, eu acho que eu já até falei lá na igreja, mas aconselho as irmãs aqui, quem tiver um tempo, esse copo é meu? Glória a Deus. Procurar na internet. Não sei quantos conhecem uma pastora chamada Viviane Martinello. Alguém conhece? Então, quem conhece talvez já tenha ouvido até essa pregação. Falando sobre essa figueira. E ela tem uma pregação sobre essa figueira que é enorme. Mas assim, você chora. Eu nem sei quantas horas. E eu parei ouvindo. Foi a minha cunhada que tinha passado para mim. Eu falei, meu Deus, que revelação, Jesus. Que revelação da tua palavra. E foi ali que eu falei, Jesus, entendi. Mas não é que eu entendi por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Esse texto, ele começa falando assim, Jesus, ele olha para a figueira e ele vê a figueira cheia de folhas. E, queridos, a figueira, vou falar especificamente da figueira, quando ela está para dar frutos, quando ela vai dar frutos, as suas folhas ficam crescidas, a árvore fica cheia de folhas. Então, quando Jesus, ele olha para aquela figueira e vê aquele tanto de folhas, Jesus pensou, ali tem fruto. Porque parece que tem. Tinha muitas folhas. Se você olhar no texto, vai dizer assim, estava cheia de folhas. Jesus olhou de longe, viu aquela figueira de longe. E ele falou, eu imagino que ali, debaixo daquelas folhas, vai ter algum fruto para eu me alimentar. Porque parecia. E o problema dessa árvore não era que ela não tinha frutos. O problema não era ter frutos, porque não estava na época dela ter frutos. Não tem problema nós não frutificarmos na estação que não é para frutificar. Não tem problema. O problema é a gente parecer estarmos cheios de frutos enquanto nós estamos sem frutos. O problema é a aparência.
É a gente querer parecer uma árvore frondosa, sabe? Folhas e folhas e folhas e folhas, e não termos frutos, e não gerarmos frutos para o Senhor. E Jesus chega então ali e quer se alimentar da nossa vida, desfrutar de comunhão e intimidade conosco. Mas nós só temos folhas, não temos frutos para dar para o Senhor. As folhas falam de aparência. Ah, não, porque eu preciso parecer ser uma mulher de Deus. Eu preciso parecer ser uma mulher cheia da unção. Eu preciso parecer, vou usar, né, uma saia comprida aqui, oh glória, eu já estou aqui, uma saia comprida, vou aqui, né, me parecer nada contra, viu gente? Até porque eu estou de saia comprida, né, aqui. Mas eu vou, né, aqui parecer, vou falar bonito, vou orar em línguas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu sou uma mulher cheia de Deus, porque eu sou uma mulher cheia da unção, que eu tenho tanto para dar. Mas quando as pessoas vêm até nós para comer, para se repousar na nossa árvore, muitas vezes não tem frutos. Quando Jesus se aproxima de nós, não tem frutos. E nós vivemos numa época em que nós vivemos de aparência. Acho que a gente nunca viveu isso tanto quanto nos dias de hoje, com a era das redes sociais. Se eu perguntar aqui quem tem Instagram, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão, ou pelo menos 99,9% vai levantar a mão e dizer que tem. E se eu perguntar quem publicou stories hoje, vai ter alguns aí que vai levantar a mão. Nessa semana, aí já vai mais alguns. Porque nós vivemos hoje das redes sociais, né? Assim, dos stories, os famosos stories. Ah, eu tenho que publicar. Eu acho interessante, um dia eu estava ouvindo só um trecho, que não é uma das minhas pregadoras assim, que eu paro para ouvir, mas eu gosto muito dela também. É a Camila Barros. E um dia, eu ouvindo só um trecho da pregação dela, e ela falando assim, Camila... Mas, não, como é que ela fala? As pessoas devem pensar, né? Camila, seu casamento é uma bênção. Porque você só posta nas redes sociais, né? Você lá com seu marido e tudo, seu casamento é uma bênção. E ela fala assim, é claro, você acha que eu vou postar a nossa briga? Vou postar o dia que eu briguei com meu marido e falar, hoje eu briguei com meu marido. Tem gente que faz isso, né, gente? Não façam isso, em nome de Jesus. Né? Tem gente que bota lá, não estou bem hoje. Ô, irmã, não está bem, vai para o joelho, vai orar. O Instagram... Sabe, o status do WhatsApp não vai resolver o seu problema. Você colocar lá, hoje eu não estou bem. Eu já vi isso, gente. Estou falando que eu já vi. Às vezes a pessoa conta a história dela pela metade, né? Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o fulano? Porque tem alguma coisa. Porque postou. Né? Eu já vivi essa situação. A gente chega a ficar preocupado. Fulano, está tudo bem? Você postou um negócio ali na rede social e tudo. Irmãs, né? Vamos vigiar o que a gente coloca nas redes sociais. A gente não precisa publicar nossa vida nas redes sociais. Mas, diga-se de passagem, a gente só posta o bonitinho, não é verdade? Assim, né? O casal de mãos dadas, linda, a família, nossa, que coisa linda, né? Tudo ali bonitinho, tudo tão perfeito, né? E a gente fica, nossa, olha a família de fulano, como é bonito. Né? Cicrano é assim, posta nas redes sociais, né? Aquela coisa toda que faz isso, que faz aquilo, não é assim? A gente posta nas redes sociais e a gente fica lá vendo que fulano fez assim, que fulano fez aquilo, e posta a foto da família, e posta isso, e posta aquilo. E a gente fica olhando muitas vezes a vida das pessoas e falando, nossa, mas fulano é tão frutífera, né? Faz tantas coisas. E hoje... nós temos esse estigma, né, de mulher multifuncional, apesar que depois do Congresso de Mulheres, as irmãs estavam lá, né, na Filadélfia. Acho que a gente nunca mais vai ter esse conceito, né, da super mulher, da Mulher Maravilha. Isso, para mim, depois da pregação da pastora Karine Bião, já coloquei no meu lugar. Não. Sabe, nós não somos super mulheres, não somos super poderosas, não fazemos todas as coisas, mas o que a gente vê é assim, a mulher ideal
é aquela, né, que acorda cedo, que faz uma coisa, que faz exercício, e limpa a casa, e bota a roupa para lavar, e vai levar o menino na escola, e volta do menino na escola, e estuda, e trabalha, e vai para a igreja, e volta da igreja, e cuida do marido, e faz isso, e faz aquilo, e vai na casa da irmã, e vai na casa da mãe, e vai não sei aonde, não sei aonde. Chega 10 horas, meia-noite, a irmã... essa mulher é retada, não é assim? Não sei como ela consegue, não sei como ela aguenta. Faz tanta coisa e faz. Não aguenta, não. Lembra, pastora Karine Bião? Não aguenta, queridos. Nós não aguentamos. Sabe? E muitas vezes nós ficamos doentes. Emocionalmente. Porque a gente fica achando que a gente tem que fazer tudo. Que a gente tem que aguentar tudo. Que para nós sermos super mulheres, mulheres de Deus, que faz. A gente tem que dar conta de tudo, faz isso. Não, às vezes a gente precisa parar. A gente precisa abrir mão de alguma coisa. A gente tem que deixar alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa. A gente precisa, muitas vezes. Sabe, queridos, quando eu estava pensando, né, meditando sobre essa pregação, sabe como a gente percebe que a gente está exausta, esgotada emocionalmente? Como que você trata os seus filhos e o seu marido? As mulheres casadas. Porque, queridos, são neles que a gente desconta todo o nosso cansaço. Não é no trabalho, não é na escola, não é na igreja. A gente chega na igreja rindo para todo mundo. A gente chega na igreja com um sorrisão para todo mundo. Amada! Glória a Deus, irmã. Paz do Senhor, irmã. Que bom que você está aqui. Que menino! Sai daqui, menino. Não é? Com todo mundo, o nosso sorrisão. Mas qual é a paciência que você tem com seus filhos? Chega em casa, já não está aguentando mais nada. O menino não pode abrir a boca. Meu Deus, em nome de Jesus. Ô, menino, vai pro quarto. Ô, menino, vai fazer outra coisa. Não aguento mais, estou cansada. Estou exausta. Me dá um tempo. Queridos, o nosso termômetro da nossa saúde mental é a nossa casa. Porque é lá que a gente desconta todo o nosso desgaste. Aquilo que a gente não consegue, não tem coragem de fazer com o irmão. Porque, né, a gente mantém as aparências. A gente mantém as aparências na igreja, a gente mantém as aparências no trabalho, a gente mantém as aparências na escola, na faculdade. A gente está lá, bonito, ninguém desconta. Quando você está descontando no seu chefe, é porque você já está surtando. Você já está a ponto, entendeu, de ser internado, sabe? Se você brigar com o seu chefe, é porque você já está no seu limite. Já brigou com o marido, com os filhos, entendeu? Já está no seu limite. Aí você começa a expandir para os outros. Mas o primeiro sinal de que nós estamos esgotados, doentes emocionalmente, que a gente não está mais aguentando, é a nossa casa. A paciência que eu tenho com os meus filhos, a paciência que eu tenho com meu esposo. Né? Isso, falando para as mulheres casadas, tem as solteiras também, né? Mas o âmbito familiar, né? O pai, a mãe, são esses que a gente desconta o nosso desgaste emocional. Como nós estamos sobrecarregadas, cansadas. E tudo isso, queridas, não são frutos, são folhas. Porque é só aparência. Aí a gente está lá produzindo folhas e folhas e folhas, mas Jesus não quer que nós produzimos. Lá vai eu para conjugar um verbo, né? Glória a Deus. Deus não espera que nós produzamos, não sei se existe esse verbo, mas enfim, que a gente produza, pronto, folhas, mas sim frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos, gerar frutos e não folhas. Aleluia. E tudo isso, todo o nosso ativismo, tudo que a gente faz e tá, são folhas. E aí quando Jesus chega para se alimentar, não tem frutos. Só folhas, só folhas. Aí a gente olha para a vida da irmã, mas se a irmã aguenta, se a irmã faz, eu também consigo. Não, mas é assim que tem que ser. Não. Primeiro, cada um tem uma estação diferente que vai viver.
Nós temos os nossos momentos, queridos. Essa é a segunda coisa que eu quero falar, é o tempo de produzir. Existem frutos que dão o ano todo, né? Eu pesquisei, tem alguns, mas que eu vou lembrar agora é a goiaba. Se as irmãs, alguém que planta, aí me ajude. Tem mais algum outro fruto que dá o ano todo? Ninguém sabe? Ninguém planta? Me ajudem? Limão? Limão dá o ano todo, irmã Chica? Dá direto, né? Pronto. Quem? Jabuticaba? Pronto, dá o ano todo, né? Dá, ou várias vezes no ano, né? Tem frutas, e eu vi essas também, o limão, a goiaba. O limão, a jabuticaba, a goiaba. São frutos que produzem o ano todo, né? E nós temos frutos que devem ser produzidos o ano todo, né? Que é a bondade, o amor, a honestidade. Está lá em Efésios. Tudo aquilo que agrada ao Senhor, né? As virtudes do fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos nós podemos produzir o ano todo. São frutos, digamos assim, que damos o ano todo, que nós podemos produzir. Que a gente não tem que ficar preocupado em produzir folhas, porque nós podemos produzir esses frutos, sabe? E tem alguns frutos, eu não sou especialista nisso, né? Mas de ver assim, né? Tem árvores que os frutos ficam por baixo, né? Você olha e só vê as folhas. Aí você tem que chegar perto para ver o fruto. Tem outros que de longe você consegue ver os frutos, né? Você vê o fruto de longe. Mas tem umas que os frutos estão ali por debaixo das folhas. Então nós podemos produzir frutos. E, queridos, o fruto, ele é algo natural da árvore. A árvore, ela não fica assim, eu preciso gerar frutos, eu preciso gerar frutos, eu preciso gerar frutos. Não. Ela simplesmente gera, porque é algo natural. A árvore saudável, ela vai gerar frutos. Faz parte do ciclo natural, né, assim, da vida, nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e morrer. Faz parte do nosso ciclo natural, é parte do ciclo da árvore, produzir frutos. Você não precisa ficar se esforçando, sabe, para produzir frutos. Jesus, ele fala assim, olha, se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês vão dar frutos. Simples assim. Se você permanecer em Cristo e Ele permanecer em você, você vai gerar frutos. Vai ser algo que vai ser produzido naturalmente. E a gente está lá se desgastando para produzir folhas. Quando o que Deus realmente quer são frutos e que nascem em nós naturalmente, sem qualquer esforço. É algo que é produzido natural. Mas existem outros frutos que dão na estação certa. Não é assim? É a chamada fruta da estação, né? Que a gente fala. A fruta da estação, ela geralmente é mais barata, né? Assim que a gente fala assim, eu vou comprar a fruta da estação, porque é a mais barata. Por que ela é a mais barata? Porque ela dá em grande quantidade. Se ela está na sua estação, se a estação dela de produzir, ela vai dar em grande quantidade, facilmente. Então você chega na feira e encontra aquela fruta em abundância. Você chega ali, toda a esquina ali tem vendendo aquela fruta. E isso faz com que o preço dela abaixe, porque ela tem em grande quantidade. Tem frutos que nós damos o ano todo, em todo tempo. Mas tem frutos que nós vamos gerar nas estações específicas. E quando eu estava pensando, meditando sobre essa palavra, falei assim, veio no meu coração, nós não somos apenas uma árvore. Imagine a sua vida como um pomar. Porque nós temos várias espécies de árvores na nossa vida. Várias. E cada uma delas vai produzir o fruto no seu devido tempo.
Não adianta você correr atrás para produzir determinado fruto. Se não é a época de produzir, você só vai se cansar. Nós só vamos nos cansar, ficarmos desgastados emocionalmente, tentando produzir algo que não é daquela estação. Não é. Não é o tempo de produzir. Eu estava conversando com uma irmã há uns dias. Ela é mãe, tem uns filhos pequenos. E ela falando assim para mim, Ju, eu queria tanto fazer mais no ministério. Né? Queria fazer mais coisas e queria trabalhar no encontro e tudo, mas os meus filhos são pequenos e eu fico muito limitada por conta dos meninos. E eu falei para ela, não se preocupe. Porque essa fase da vida dos seus filhos vai passar. Nenhuma criança fica dependente dos pais pro resto da vida. O ciclo da vida, a criança vai amadurecer, vai crescer e vai viver a vida dele. Um dia os nossos filhos vão sair de casa. Vai casar, vai para a faculdade, o ninho vai ficar vazio, não é assim? Esse é o seu momento de cuidar dos seus filhos. Não se preocupe. Dedique o seu tempo para os seus filhos. Cuide dos seus filhos, se preocupe com eles. Porque esse tempo vai passar e o ministério vai estar lá. O ministério vai continuar, a não ser que Jesus venha. E nós estaremos na glória. O ministério vai continuar. É claro que eu não estou dizendo aqui para a gente colocar os filhos como desculpa para não servir ao Senhor. Né? Não é esse o objetivo, né? De usar os filhos como desculpa para não fazer, para não servir mais ao Senhor. Mas também nós não podemos colocar essa carga para os nossos filhos. Sabe, eu queria fazer, mas eu não posso por conta dos meus filhos. Não, esse não é o seu momento, essa não é a sua estação de produzir esse fruto. Produza outro. Você tem um pomar dentro de você. Olhe qual é o fruto que está pronto para dar. Qual é a árvore que está na estação certa para produzir frutos? Produza esse fruto. Não fique querendo produzir um fruto que não está na sua estação. Que não é o momento de produzir. Deixa eu ver aqui, qual é o momento? O meu momento. O que eu posso produzir hoje? Qual é o fruto que eu posso dar hoje? E não ficar me matando por um fruto que eu ainda não estou pronta para gerar. Que eu ainda não estou pronta para dar. Porque não é o momento. E isso só vai nos trazer dor e sofrimento. Eu tenho um momento. Eu não posso servir no ministério do jeito que eu gostaria, mas eu tenho uma vizinha que precisa de mim. Se eu não posso ir para a igreja todo dia, no culto, não sei o que, não tenho tempo para estar lá na igreja todo dia, mas eu tenho uma vizinha que mora do meu lado. Não é possível que eu não tenha tempo para servir a minha vizinha? Servir uma irmã? Mas eu queria fazer tanto no ministério. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas é o seu tempo? É o tempo de fazer? E às vezes a gente fala assim, né? O pastor não me dá oportunidade. Mas eu vou sair daquela igreja. Por quê, minha irmã? Você vai sair? O pastor não me dá oportunidade. Não dá oportunidade para fazer as coisas na igreja. Amada, é o tempo. É o tempo de você dar esse fruto. Porque, queridas, presta atenção. Se é o tempo de Deus para a sua vida, nenhum pastor vai limitar o fruto que você tem para produzir. Não limita, porque vem de Deus. Sabe, quando a árvore ela tem que produzir, ela vai produzir. Ela vai produzir. Se você estiver ligado em Cristo e Ele em você, você vai produzir o fruto que você precisa produzir na estação correta. Se você não está produzindo o fruto que você gostaria de produzir, talvez não seja esse o momento para você produzir. Não é essa a estação. Produza outra coisa. Olhe para aquilo que você pode fazer. Mas é tão pouco. Mas eu queria fazer mais. A Bíblia fala o quê? Seja fiel no pouco. A gente quer servir muito, mas não estamos preparados nem para o pouco que muitas vezes Deus coloca nas nossas mãos.
A gente não está preparado. Ah, mas eu queria estar produzindo, fazendo tanto. Sabe, queridos, uma vez eu preguei na igreja sobre uma árvore. Se eu não me engano, foi o cedro do Líbano. Se eu não me engano. E eu pesquisando sobre essa árvore, e eu descobri que ela é uma das árvores que mais cresce. Ela fica extremamente grande, alta, e dura muitos anos. Mas nos seus primeiros 3 a 5 anos, eu vou chutar, gente, porque já tem um tempo que eu pesquisei sobre isso, e nem todas as informações ficaram guardadas aqui na minha cabeça. Se alguém lembrar, souber, me corrija se eu falar alguma coisa errada, viu, pastor? Mas, se eu não me engano, nos 3 a 5 primeiros anos dessa árvore, ela cresce cerca de 3 a 5 centímetros. Ela fica bem pequenininha, para fora. Porque para dentro, as suas raízes chegam a 1,5 m, 2 metros. Para fora, ela só cresceu um pouquinho. Você olha para a planta, você olha para a planta e fala assim, nossa, mas ela está tão pequenininha. Será que realmente vai virar uma árvore grande, frondosa, né? Tá tão pequenininha. Mas as suas raízes, aquilo que a gente não vê, está por debaixo da terra. Ela está crescendo. Isso é permanecer em Cristo. É você criar raízes. É criar umas raízes. Que é aquilo que ninguém vê, queridos. Amém. É aí que nós crescemos. Não adianta nós queremos produzir frutos se ainda somos uma plantinha desse tamanho. Ela não tem estabilidade para frutificar. O caule é muito frágil. O fruto vai quebrar o caule. Não tem raiz para suportar o peso. Antes ela precisa crescer para dentro, criar raízes para que ela possa suportar o peso de crescer e então produzir frutos. Aleluia. Existe um processo na nossa vida para a gente produzir frutos. Concentre-se em estar ligado em Cristo, estar firmado em Cristo, e nós vamos produzir naturalmente. Nós simplesmente vamos produzir algo natural, se nós estivermos ligados. Lá em Salmos, ele fala, o Salmo capítulo 1, ele fala, né, que aquele que não anda pelo conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas os frutos dão na estação certa. Nós queremos ser essa árvore que dá o fruto que eu tenho para dar para o Senhor na estação certa, no momento certo. Eu vou frutificar. Mas, enquanto isso, o que a Bíblia fala? Olha, não se assente na roda dos escarnecedores. Medite na minha lei de dia e de noite. Sabe, às vezes a gente quer produzir frutos e a gente está concentrado em produzir frutos. Mas o que eu preciso fazer para produzir os frutos é estar ligado em Cristo e Ele em mim. Eu preciso meditar na sua lei de dia e de noite. É assim que eu vou gerar frutos para o Senhor. Não é produzindo folhas. Não é produzindo uma imagem, aparência de uma árvore frondosa, cheia de folhas, cheia de flores, mas que não tem frutos. Lá em casa, eu tenho 2 plantas, queridos, para, digamos, para honra e glória do Senhor, né? Porque quem nos conhece sabe que eu e Mo, a gente tem uma séria história com plantas, né? A gente já deixou muitas plantas morrerem. Mas nós estamos criando plantas na casa. Estamos, queridas. E essas estão, entendeu? Sendo bem cuidadas. Nenhuma morreu. E eu tenho 2 plantas que elas são da mesma espécie. Uma foi Lourdes que me deu. Tá lá, Lourdes. Tá lá. E uma eu comprei. A de Lourdes, ela é maior, né? E essa eu comprei menor. Sabe aquelas... Eu acho linda aquela planta, que eu não sei o nome dela. Mas ela dá uma flor, e a flor dela dura muito tempo. Uma flor vermelha que tem
Quer dizer, tem de várias cores, que eu já vi vermelha, já vi rosa. Mas, enfim, eu não vou saber descrever a flor, né? E eu acho linda essa planta. Quando eu comprei a minha, eu comprei a que está lá em cima da minha mesa, ela veio cheia de flores. Você sabe, irmã, qual é? Amaryllis, pronto. Um especialista em planta é outra coisa. A Amaryllis. E tem uma em cima da minha mesa e a outra que Lourdes me deu. Não é não, Lourdes? Ah, meu pai, já não é, gente. Enfim, né? São duas plantas, mas são da mesma espécie. Pelo menos a flor é igual. Só se eu estiver confusa lá, mas a flor parece... É igual, né? E aí Lourdes me deu... Quando eu ganhei a de Lourdes, não tinha flores. Só tinha folhas. A que eu comprei, tinha muitas flores. E incrível, porque estavam na mesma época do ano. Ou seja, eu tinha uma planta, eu não consigo entender esse mistério, mas estava lá para me servir de exemplo hoje. Eu tenho uma planta, duas plantas da mesma espécie. Uma só tinha folhas e a outra tinha flores. E eu fui regando as duas. E, gente, por incrível que pareça, mas só quem for lá em casa vai para provar que eu estou falando a verdade. Mateus, meu esposo, estaria aqui para me testificar. A de Lourdes começou a florescer. Verdade, amor? Tu nem sabe o que eu vou falar, homem. É muita confiança, né? A de Lourdes começou a florescer. Deu flores. E a outra, queridas e queridos, que estava cheia de flores, as flores começaram a murchar tudo. No mesmo tempo, eu falei, mas não era para as duas florescerem? Se é a mesma espécie, as duas não deveriam florescer na mesma época? Quem entende de flor? Será que eu estou errada? Bom, a minha experiência prova que eu estou errada, tá? Porque a de Lourdes está lá, já tem umas 4 flores, 4 a 5 flores, e a que está lá em cima da minha mesa, tinha uma, né, que sobreviveu, porque tinha já umas 5, as outras foram murchando, ficou uma, e está nascendo uma aí, tá, para abrir. Né? Elas estão na mesma época do ano, sendo cuidadas de igual forma. Né? A de Lourdes eu botei para dentro da casa, porque estava pegando sol, então, para ver se melhorava. Mas elas estão no mesmo ambiente, recebendo a mesma dosagem de água. Mas uma está florescendo agora e a outra floresceu antes. E essa que está em cima da minha mesa lá, eu estou na expectativa de que ela vai começar a florescer novamente. E ela está cheia de folhas. É incrível que ela está cheia de folhas. Ela está bem bonita. Eu não entendo por que ela não floresce. Porque ela está muito bonita. As folhas dela estão muito bonitas. Mas ela não está florescendo. Queridos, eu estou usando isso aqui para exemplificar que, às vezes, nós estamos na mesma estação. Eu e você. Nós estamos na mesma estação, mas estamos produzindo coisas diferentes. Somos a mesma espécie. Somos seres humanos, somos mulheres. Ah, mas por que fulana, né? Ah, né? A gente usa muito a comparação. Ah, não, porque quando fulana, hoje em dia eu ouvi tanto isso. Tipo assim, né? Quando eu estava grávida. Ah, porque quando fulana estava grávida, fulana fazia de tudo. Fulano não parava por nada. Trabalhou até a hora de parir. Quem já ouviu essa história? Não é, irmãs? Trabalhou até a hora de parir. Estava lá, entendeu? Perto de parir, estava trabalhando. Foi do trabalho para parir. Já ouvi muito. Já tem outras que não é assim. Que não é. Que sente dores, que fica mais cansada. A gestação é diferente. É uma gestação? É. Está produzindo um filho? Sim. Não parece ser a mesma coisa? Sim. Mas cada mulher vive de forma diferente. Cada mulher vai viver de forma diferente. Aí a gente fala assim, ah, mas é mole demais. Não é assim? Não aguenta, não acredito. Já pegou licença maternidade? É mole demais. Não, irmãs. Nós somos diferentes e Deus nos trata de forma diferentes. Cada uma de nós. Ah, porque fulana, quando estava com o filho pequeno, ia para a igreja, enrolava o menino assim, e ia e fazia, e não sei o quê, papapá, papapá. Fulano, o menino está lá, não sei o quê, tá, já não vai para a igreja. Irmãs,
Cada uma de nós é diferente. Essa palavra veio para mim, irmã. Glória a Deus, irmã. Essa explicação aí foi para mim, porque sabe por quê? Pode falar. Eu vejo hoje as mulheres novas, não quer parir mais, tem 2 filhos, quer parir mais porque não aguenta. Não é? É fraca mesmo, né? Fica sentindo, eu assim que você está falando aí. E eu parei 11, tudo no carro, trabalhando na roça. Na roça, né, irmã? Glória a Deus pela vida da irmã. Glória a Deus. Você está falando a todos que é igual, né? Exatamente. E eu, às vezes, admiro de mim, das outras que não é meu. Não é, irmã? E a gente fala, ô irmãs, a gente fala. E mulher, cá pra nós, que os homens tampam os ouvidos. A gente fala. E a tal da comparação tem deixado muitas mulheres doentes. Porque a gente fica se comparando. A gente quer fazer igual a outra. A gente quer produzir do mesmo jeito que a outra. Porque fulana fazia, porque cicrana faz isso, porque é assim. Não! Respeita o seu tempo, os seus limites. O seu corpo. O jeito que você é. Se precisa parar, pare. Ah, não, mas o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fraca. Gente, eu vivi muito com isso. Sabe, às vezes a gente faz as coisas para a gente provar para os outros que a gente pode. Que a gente consegue, que a gente não é fraca. Não, eu tenho que aguentar. Não, você não tem que aguentar se Deus não está te chamando para fazer. Você só vai se cansar. Se preocupe com os frutos e não com a folha. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nada. Porque a irmã que você vê aí do seu lado, você está vendo ela linda, maravilhosa? Pode olhar para ela. Ela não está linda? Essa irmã maravilhosa. Mas você já viu ela acordar de manhã? Será que ela acorda linda assim, do jeito que você está vendo? Aí? Será que essa irmã que está sorrindo aí do seu lado não está com dor nas costas? Não está com o pé doendo? Não brigou com o marido antes de sair de casa? Não teve um problemão? E ela está aí do seu lado rindo, mas você não sabe a história dela. Você não sabe tudo. E aí a gente fica olhando e fala, poxa, eu queria ser como fulano. Oh, queridos. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está falando. Você não conhece a história de fulano. E às vezes o que a gente acha que a pessoa está suportando, na verdade não está. A gente vê lá a pessoa, né, toda bonita, né? E eu estou falando aqui mais para mulheres, tá, gente? Porque é uma festividade de mulheres. Os homens me perdoem. Mas vai pegando aí o que couber para os homens, recebe aí. Mas a gente vê aquela mulher, né, toda bonita, né? Como o termo hoje diz, né? Empoderada, que faz e acontece, tá? Mas quando você chega perto, que você vai ver, sabe como Jesus fez com aquela árvore? Ele se aproximou. Você vê um casamento destruído, filhos destruídos, endividada. Que a gente não vê de mulher linda, maravilhosa, com roupas belíssimas, mas está devendo até a alma. Não tem dinheiro para pagar, mas está lá comprando, fazendo pose para... Não é assim, irmãs? Aí a gente acha que não. Imagina, não, eu tenho que ser igual. Eu tenho que fazer. Eu tenho que... E nisso aí, a gente vai para o consumismo. Não, eu preciso comprar uma roupa nova. Eu preciso fazer isso. Eu preciso arrumar meu cabelo. Eu preciso... Hoje, a apologia à aparência, ela é muito forte. Eu acho que a gente nunca viveu uma pressão tão grande em relação à aparência como nos dias de hoje. Você vê na internet, eu não sei se é só o meu Instagram, gente, mas o que eu vejo de mulher que vai para academia, nutricionista, academia, posta foto de academia e malha, e não sei o quê, paguei, né assim? Paguei, não sei o quê. Tá. As pessoas estão tão preocupadas com o corpo, desesperadas para não parecer ter a idade que tem. Antigamente,
Estou encerrando, deixa eu ver quantas horas são. Estou terminando. Mas antigamente, você perguntava para a mulher assim, quantos anos você tem? Ela não falava. Gente, era uma ofensa perguntar para a mulher qual é a idade dela. Depois dos 30, você não pergunta mais. O duro é saber quando já chegou nos 30, né? Mas você não pode mais perguntar. Hoje, não. Porque hoje a mulher não parece mais ter a idade que tem. Então você pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Mas nem parece. Não é assim? Porque a gente é fissurado na imagem. E eu estava lembrando, Mateus, ele estava falando esses dias na igreja, eu não lembro direito o dia, e veio um start na minha mente, que Jesus ele fala que nos finais dos tempos, no fim dos tempos, que os homens seriam amantes de si mesmos. Queridos, nós estamos vivendo isso. Nós temos uma geração que é apaixonada por si mesma. Nós somos apaixonados pela nossa própria imagem. Nunca se falou tanto de selfie. Selfie. Vamos tirar uma selfie. Porque a gente não sai mais antigamente, olha só. Antigamente, um tirava a foto e ele não saía. Os outros saíam, né? Os outros estavam lá para sair na foto. Mas quem tirava a foto, não saía na foto. Aí, às vezes, você tinha que tirar 2 fotos, né? Você tirava a primeira foto e, fulano, agora vai você, para eu poder sair na foto, né? Mas hoje, não tem mais não querer sair na foto. Não, a gente tira uma selfie agora, porque eu tenho que aparecer na foto. Eu tenho que sair na foto. Porque nós estamos apaixonados pela nossa própria imagem, por nós mesmos, nos amando intensamente. Essa geração, ela é amante de si mesma. Ela é apaixonada por si mesma. E nós não podemos aceitar isso para nós. Porque quando nós deixamos que isso consuma o nosso coração, a gente é tentado a ficar querendo produzir folhas para parecer ser uma árvore frondosa, para parecer ser uma árvore frutífera. A gente fica preocupado com a imagem, com o que pensam, com o que vem de nós, e muito pouco com a essência, com aquilo que Deus vê quando olha para nós. O fruto, muitas vezes, ele só vai ser colhido pelo Senhor. Jesus vai provar do fruto que nós estamos dando, não vai ser os outros. Ou então vai ser a nossa família, pessoas mais próximas. Mas a gente quer mostrar para o mundo, a gente quer provar para as pessoas que nós somos frutíferas, que nós somos abundantes, enquanto, na verdade, nós estamos secas, sem fruto algum. Porque enquanto nós estamos preocupados em produzir folhas, simplesmente folhas, fazer muito barulho, não estamos produzindo frutos para o Senhor. Deus nos chamou para produzir frutos. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Como eu disse, que eu já estou encerrando. Leinha, vem aqui, amor. Faz ou Leia ou Ju, alguém toca uma coisinha aqui para mim. Ju, minha xará. Glória a Deus. Não sei, Ju. Só vamos orar. Feche os olhos. Eu quero fazer uma oração rápida com você, mas eu não posso deixar de orar. Né? Feche os seus olhos, nós já estamos encerrando. E você e o Senhor, apresente o seu coração, a sua árvore para o Senhor. É uma árvore que só tem folhas, que está tão preocupado com a aparência, com folhas, e não tem produzido os frutos. Se você está assim, nós precisamos voltar à essência de Deus. Produzir frutos, gerar frutos, e frutos que permaneçam. Senhor amado Deus, eu quero, Senhor, nesse momento pedir, oh Deus, que o Senhor possa estar em nós, para que nós também estejamos em Ti, Deus. E assim, Senhor, nós possamos gerar frutos, produzir, Senhor, frutos abundantemente, ó Deus.
para que não sejamos, ó Deus, apenas uma árvore cheia de folhas, de flores, até bonita aos olhos, ó Deus, mas sem alimento, sem constância. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa maior preocupação seja estar ligada em Ti, ó Pai. Seja produzir os frutos, ó Deus, que vão alimentar ao Senhor a nossa relação contigo, que vai alimentar, ó Deus, a nossa família, aqueles, ó Deus, que nos cercam, Senhor, os nossos familiares, a nossa igreja local, Pai. Mas nós precisamos produzir frutos em Ti, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a aparência. O amor a nós mesmos, ó Deus. O amor exagerado, Senhor, a aparência. Possamos nos voltar, ó Deus, para Ti, Senhor. Voltar o nosso coração para Ti. Permanecermos em Ti, Senhor. E assim, Senhor, cada uma das minhas irmãs aqui, e a mim também, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sermos árvores abundantemente frutíferas. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa se alegrar ao ver o nosso coração, ao ver, Senhor, a nossa vida, Senhor. Se existe, Senhor, alguma mulher, ó Deus, sobrecarregada, Senhor, ou, Senhor, de tantas folhas, de tantos afazeres, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, trazer alívio ao nosso coração, trazer para nós, ó Deus, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente permanece, Senhor, e isso nós voltarmos o nosso coração para aquilo, Senhor, que de fato permanece, para aquilo que de fato importa, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos também nessa noite por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus?